e que vem de forma intempestiva, ou seja, vem para uma sessão extraordinária. E esse crédito adicional, ele vem em consonância com uma política do governo federal que incentiva os municípios a tempo integral. E aqui eu preciso fazer jus ao governo Alceu Barbosa Velho, que criou à época a escola Leonel Brizola, uma escola de tempo integral, que de lá para cá perambulou em vários lugares da cidade e agora tem a sua sede efetivamente sendo construída. Nós temos pouquíssimas escolas de tempo integral na nossa cidade. Pouquíssimas. E uma das escolas de tempo integral mais importante que nós temos fica lá na região do Reolon, a Escola San Genaro, que foi a última escola a ser inaugurada no nosso município. Acho que foi inaugurada até no governo do Adiló. E lá na Escola do São Genaro, ela atende os moradores ali do Rota Nova, que foram moradores retirados, a sua maioria do Santa Fé, removidos do Santa Fé, de uma área que era muito ruim, foram colocados num conjunto habitacional sem nenhum equipamento de saúde, de lazer e de educação, a não ser essa escola que foi inaugurada posteriormente. Bom, foi muito importante para a comunidade ter o tempo integral. E é só a gente ir lá no Rota Nova, talvez tenha alguns colegas, algumas pessoas que não saibam onde é. Rota Nova não é uma coisa da bússola, tá? Rota Nova é um bairro que fica ali entre a Rota do Sol e o bairro Reolon. Então pode ir lá visitar. E tem essa escola de tempo integral, numa comunidade que tem várias carências. Agora, eu tenho denunciado, e aqui nós estamos falando de recurso para o tempo integral, recurso adicional, vereador Cláudio Libardi. Ainda bem que o governo é incompetente. Ainda bem por quê? Porque vocês devem ter acompanhado as notícias do jornal Citadino e dos outros meios de comunicação, que a obra do residencial São Genaro foi interrompida por uma medida do Ministério do Trabalho visando garantir a integridade e a segurança dos trabalhadores e das trabalhadoras que estavam com risco de morte. E vejam, a Prefeitura de Caxias faz uma licitação, tem uma empresa construindo um conjunto habitacional com os trabalhadores com risco de morrer. E ninguém da nossa rica Prefeitura consegue fiscalizar e perceber isso, a não ser o Ministério do Trabalho. Então isso é muito grave. Muito grave. Um passarinho me contou que vai ter outras interrupções de obras que acontecem na cidade pelo mesmo problema. Logo nos próximos dias vai haver, porque não se fiscaliza e tem risco aos trabalhadores e trabalhadoras. Por que eu estou dizendo isso? Por que ainda bem? Porque assim que inaugurar o São Genaro 1 e 2, são mais 440 moradias que são de escola. E aí sabe o que vai acontecer, vereador Iago? Vai ter que fechar o tempo integral no São Genaro, ou vai ter que duplicar as escolas. Bom, como nós não somos céleres para nenhuma obra no município, eu acredito que a alternativa vai ser interromper o tempo integral no Rota Nova, que é tão importante para os pais. Aquela escola é muito bonita, o trabalho da direção, da minha amiga professora Grazi, né, com os outros professoras e professores, é muito bom. Então, nós votaremos favoráveis por entender que é uma medida burocrática e financeira e acho que poderia ter sido feito antes e não no afogadilho, mas votaremos favoráveis. A oposição não é irresponsável. Agora, não dá para nós fazer crédito adicional para no final do ano fechar a escola de tempo integral. Porque aí nós vamos nos reverberar e iremos ao Ministério Público para que não feche. E aí o município que compre vaga na rede privada. Daqui a pouco vai ser o que vai acontecer. Nós vamos ter que judicializar a vaga na rede privada, porque não dá para acontecer uma coisa boa, que é um conjunto habitacional, fechando o tempo integral. Estou citando esse exemplo, mas nós teríamos outros. Então, votaremos favoráveis, mas alertamos pela necessidade da ampliação do tempo integral na nossa cidade. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito em discussão, vereadora Andressa Marques. Senhor presidente,